Olá, quero cumprimentar você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o presbítero Felipe Ferreira e nós vamos juntos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Queridos, essas lições têm sido extremamente preciosas nesse tempo. Eu tenho certeza que você tem sido tremendamente abençoado. Eu estou muito feliz de estar aqui para mais uma aula e hoje nós vamos continuar falando a respeito da alma. Pois é, a gente já fez uma breve introdução, ainda na primeira lição, a respeito da estrutura tricotômica do homem, espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito, na ordem que você preferir, mas agora a gente vai se aprofundar nessa parte, na segunda parte material da formação do homem, que é a sua alma. Eu espero que você seja abençoado. Eu não quero perder tempo e já começar a lição de hoje, mas antes, quero te pedir, por favor, se você puder e quiser, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal para que nós possamos alcançar mais pessoas com o ensino da palavra e, com toda certeza, abençoar muita gente com essas aulas que têm nos abençoado tremendamente. Queridos, hoje na aula de hoje é ótimo. A gente vai entender um pouquinho sobre por que a alma é o centro das emoções, da razão e da vontade. Né? O centro, o ponto fundamental, reconhecer à luz da Bíblia que a alma é imaterial e, consequentemente, imortal, e aprender a cuidar da nossa alma com oração, palavra e santidade. Então, nós vamos entender o que a alma é, vamos compreender o que a Bíblia diz a respeito da alma e nós vamos também aprender de forma prática como cuidar da nossa alma. Da mesma forma como o nosso comentarista passou na aula sobre o corpo, de como zelar do corpo, nós vamos também entender como zelar da nossa alma. Então, a lição de número 5 diz: alma, a natureza imaterial do ser humano. O texto áureo nos conta: e não mais temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. E aí a verdade prática vai nos dizer: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Perceba que Mateus capítulo 10, verso 28, Jesus vai, em suas palavras, dividir o corpo da alma e vai nos contar que o corpo vai padecer, voltar ao pó, mas a alma vai sofrer no inferno. Então nós temos que compreender que a necessidade de zelo com a nossa alma é fundamental para uma eternidade com Cristo. Cuide da sua alma com mais zelo do que cuide do seu corpo. Afinal, o corpo morrerá, mas a alma viverá para sempre. E aí nós vamos perceber que a palavra-chave da lição de hoje é alma, e, segundo a própria Escritura, a alma é a parte imaterial ou substância espiritual do ser humano, sendo o centro da personalidade e a sede das capacidades afetivas, racionais e evolutivas. Ou seja, aquilo que é material da criação humana é o corpo. Pele, músculos, ossos, cabelos, tudo aquilo que a gente consegue pegar, tudo aquilo que a gente consegue manipular. Mas a parte substancial, a parte imaterial, a parte espiritual está na conta da alma e do espírito. Mas hoje, efetivamente, nós vamos aprender a respeito dela, da alma. E aí nós vamos ver que na introdução, nesta lição, nós vamos buscar nos aprofundar no conceito de distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. E aí nós vamos entender algo, meus irmãos, que até aqui nós aprendemos que a alma, junto com o espírito, forma parte material do ser humano. É aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que nós não conseguimos tocar. Apenas o ser espiritual de Deus pode se relacionar com essa parte da nossa existência. Nós não temos acesso, propriamente dita, à alma, no contexto de ser intangível, mas ela está em nós. Nós somos quem ela é. E aí a gente vai ver que a alma, por sua vez, é inseparável do espírito e ocupa um papel central na constituição humana. Então, todas as vezes que nós vamos aprender a respeito de alma e espírito, nós temos que entender que são duas coisas diferentes, mas inseparáveis. São duas coisas diferentes, mas que estão juntas. E aquilo que torna uma pessoa criada à imagem de Deus é justamente o fato de ter um corpo místico, espiritual,
que se conecta com Deus por intermédio do espírito, mas dotado de vontade por conta da alma humana. E aí a gente vai ver os atributos da alma e nós vamos precisar remontar o Gênesis, quando o texto nos diz que o homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. Ou seja, o homem tem conhecimento de si, sabe que existe, e não só isso, ele tem consciência das suas vontades, ele tem desejos, ele tem escolhas. E aí a gente vai ver que a sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. E é interessante para a gente perceber isso, só para a gente entender, a gente tem que entender uma coisa, queridos. Quando Deus criou o ser humano, ele não fez só o corpo. Porque o Senhor pegou, né, o barro e concebeu o corpo e parou ali. Não. Ele nos deu junto também uma parte material chamada alma, que foi recebido por meio das narinas quando Deus sopra o seu ruar sobre nós. Essa parte é justamente essa parte que nos faz diferente dos animais, porque os animais têm fôlego de vida. O homem tem fôlego de vida na sua constituição imaterial, que é a sua alma e o seu espírito. Então, é justamente essa alma que nos dá consciência de quem somos. Você sabe quem você é por conta da sua alma. Sabemos que existimos, pensamos e sentimos. Nos dá também capacidade de escolha. Podemos decidir o que é certo e o que é errado. Isso está implícito em cada um de nós. E aí nós temos, então, a relação da emoção e os sentimentos. Então, por conta dessa parte material da alma, nós sentimos alegria, tristeza, amor e saudade. E por último, não menos importante, criatividade e raciocínio. Essa alma também é responsável por conseguir nos dar a oportunidade de planejar, cuidar, administrar, dar nomes, assim como ele fez com Adão, quando entregou a ele a responsabilidade de zelar e cuidar do jardim. Então a Bíblia nos mostra isso logo no Gênesis. Adão trabalhava e cuidava do jardim, decidiu o que fazer, discerniu o certo e o errado, e até expressou emoção e alegria quando Deus lhe deu Eva. O texto vai ser claro, dizendo que o homem ficou jubiloso, ao ponto até de emotivamente escrever uma espécie de poema para a sua adjuntora. E aí, para a gente entender no resumo, a alma é capaz, e é ela quem faz o ser humano ser uma pessoa com mente, vontade e sentimentos, refletindo a imagem de Deus. Aqui é uma obra perfeita da mão do Criador, quando ele nos dá a oportunidade de sermos quem nós somos e escolhermos, inclusive, a amá-lo. Essa é a grande dádiva do livre-arbítrio, quando o Senhor nos faz autônomos, autoconscientes, mas isso também traz para nós responsabilidades que nós vamos ver ainda adiante da lição. Então, o ser humano é distinto porque pensa, ama e escolhe, reflexos do próprio Deus em sua alma. Então, nossa mente, sentimentos e decisões revelam a imagem divina em nós. Revela Ele, o Criador, em cada ser humano, porque somos sua imagem e sua semelhança. Então, entre o espírito e o corpo, a alma do homem é a sua personalidade, ou distintivo pessoal. Então, para se ter comunhão com Deus, a alma serve-se do espírito. E aqui eu vou precisar entrar dentro de uma ilustração para que os irmãos possam entender como é que funciona essa relação corpo, alma e espírito, a alma como centro da vontade, mas o espírito, o veículo que nos leva em contato com Deus. Olha só, pense no ser humano como formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física, é o que você vê e sente: olhos, ouvidos, pele, boca. Já expliquei isso no início da lição. O espírito é a parte que se relaciona com Deus. Atenção! O corpo físico é aquela parte que se relaciona no mundo físico. O corpo físico é a parte que está sobre domínio das leis naturais. O envelhecimento, a degradação, vocês estão entendendo? As enfermidades, as dores físicas. Então, essa é a parte material do homem. Mas o espírito é a parte que se relaciona com Deus. Da estrutura tricotômica do ser, o espírito é aquele que se relaciona com Deus. Nós conhecemos o texto que diz: adoradores que adorarão em espírito e em verdade.
Aquele que adora a Deus tem que entender que Deus é espírito. Então, nós vamos nos conectar com Deus por meio desse ruá de Deus que ele soprou em nós, que é essa parte que está pronta. O espírito está pronto. E a alma fica, então, entre esses dois. Entre o corpo, entre o espírito. E é com ela e por meio dela, como essa ponte entre o corpo e o espírito. O que acontece lá no espírito, quando nós nos relacionamos com Deus, perpassa pela alma e chega no corpo. E o que acontece no corpo físico fica lá, mas não retorna. Vocês estão entendendo? É como se fosse uma ponte entre esses dois hemisférios. Então, a alma é o que faz você ser você mesmo. Sua personalidade, suas emoções, pensamentos e vontade. Então, ela tem 3 funções principais. Ela é quem? A alma. Ela é a sede das emoções, sentir alegria, tristeza, amor, raiva. Ela também é a sede da razão, é onde você exerce pensamento, compreensão, análise, crítica. E ela também é o centro das vontades, é onde nós escolhemos fazer ou nos portar segundo os desejos da alma. E aí a gente vai entender que quando você adora a Deus, é o espírito que se conecta com ele, por meio da alma. Quando você fala com alguém, usa o corpo, mas quando sente e decide o que dizer, quem está agindo aí é a alma. Um exemplo bonito disso está no Cântico de Maria, em Lucas 1, 46 e 47, ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Minha alma se alegra. Minha alma se alegra, ou seja, eu senti alegria no meu corpo e no meu ser por meio da alma, mas o meu espírito se conecta. Meu espírito se alegra junto da minha alma. Ou seja, o corpo expressa, a alma sente e o espírito se liga com Deus. Atenção nessa frase, que aqui define bem o que nós estamos colocando. O corpo expressa alegria, tristeza, raiva. A alma sente, porque é justamente a alma que encaminha esses impulsos ao corpo, mas é o espírito que se liga com Deus por meio dessa ligação corpo, alma e espírito. Então, em resumo, a alma é o centro da pessoa, o lugar onde nascem os sentimentos, pensamentos e decisões, e que faz ligação entre o que é divino, espírito, e o que é humano, corpo. Dito isso, a gente vai ver que a alma pode se abater. Olha só que coisa interessante. A alma, ela é uma parte de nós extremamente sensível, e os afetos que são gestados na alma têm uma relação a Deus. E a gente vai perceber que a alma abatida é quando a pessoa está triste. O comentarista vai usar aqui justamente Salmo 42 a respeito disso. Então, quando a alma está cansada por dentro, quando a alma está sem ânimo, ela se abate. E não é uma dor no corpo. Não é uma dor no corpo. Às vezes você teve uma noite de sono, você não está cansado, você está até folgado, mas há um abatimento interno. Mas há uma tristeza. Que tristeza é essa? Tristeza da alma. Não é uma dor no corpo, é uma dor na alma. Aquela que vem da tristeza, da solidão ou do sentir-se longe de Deus. Então, no Salmo 42, o salmista está passando por um momento assim. Ele fala com a própria alma, ele olha para dentro de si e diz: por que estás abatido, a minha alma? Ou seja, aqui é interessante porque é como se Davi dissesse, né? Olha, está tudo bem, aparentemente, externamente, está tudo no seu lugar, o reino está aí, os servos estão aí, as conquistas estão aí, mas por que você está abatida? É interessante isso, porque ele sente saudade de estar perto de Deus. Sente falta da alegria de adorá-lo, e isso o deixa desanimado. Perceba, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que se relacionava com Deus, um homem que tinha uma ligação espiritual com o Pai, mas ainda assim, diante da adversidade desse tempo, a sua alma se abateu. E ele pergunta: por que está abatida a minha alma? Mesmo estando triste, ele diz para si mesmo: olha, alma, espere em Deus, pois ainda o louvaremos. Davi não vai negar o que sente, mas Davi vai dizer: alma, no tempo certo, você vai voltar a se alegrar, porque nós vamos esperar no Deus da nossa salvação. Então isso mostra que a alma pode sentir tristeza, mas também encontrar esperança em Deus. Outros salmos mostram a mesma coisa. Salmo 84, onde o salmista diz que a sua alma anseia por Deus. Salmo 51, em que Davi pede a Deus para renovar o seu espírito e devolver a alegria da salvação. Então, o abatimento da alma é frequentemente um sinal de aflição interior e, principalmente, meus irmãos, um desequilíbrio no ser integral.
quando alguma coisa está desequilibrada, quando alguma coisa não está sendo zelada como deve, seja no espírito, na alma, no corpo, a alma então fica abatida, porque ela é sensível. Ela sente as dores da vida, o peso do pecado e a distância de Deus. Isso é interessante, irmãos. Eu quero gastar tempo aqui nesse ponto, porque eu acho que traz muito esclarecimento a respeito dessa relação da alma e por que a alma se abate. São 3 os pontos fundamentais. A alma se abate quando ela sente dores da vida. Sabe quando você está assistindo na televisão toda aquela catástrofe no Rio de Janeiro? Aquele monte de gente ali naquela situação. Porque ali, meus irmãos, a gente tem que entender que eu não vou entrar no mérito das escolhas dessas pessoas, mas são vidas passando para o mundo toda a banalidade da vida humana. Isso entristece e causa dor na alma. Porque nós temos ali, sim, né, pessoas que escolheram aquele trajeto, escolheram aquela guerra, mas nós nunca podemos esquecer que existe uma mãe, existe um pai, existe familiares. Então, a gente olha para aquilo e a alma, ela se entristece. São as dores da vida. São as reflexões a respeito de quem nós somos. Esse é o primeiro ponto. Às vezes você não está em pecado, às vezes você não está distante de Deus, mas quando você está diante de uma situação como aquela, ou como qualquer outra, que há em você um abatimento. A alma é sensível às dores da vida. O outro ponto que abate a alma é o pecado. Quando nós pecamos, nós quebramos comunhão com Deus. E se nós não estamos em comunhão com Deus, há uma parte de nós que fica desequilibrada. O espírito não se liga a Deus, porque a alma está em pecado. A alma está abatida porque ela está pecando contra Deus ou pecou contra Deus. Então você entra nesse movimento de entristecimento, de remorso, até você encontrar perdão para o seu pecado por intermédio do sangue de Cristo, que perdoa pecado. Você então sente o peso do pecado na sua alma. Se você já sentiu isso, você sabendo o que eu estou falando. E por último, mas não menos importante, a distância de Deus. Às vezes o crente, meu irmão, ele está na igreja, ele está se relacionando com a religião, mas ele está distante de Deus. E parece que ele não encontra motivo. A alma começa a se entristecer. Por quê, irmão Felipe? Porque não há aquele quebrantamento diante de Deus. O que existe é só as obrigações da religião. E ontem eu estava falando com os companheiros do ministério. Meus irmãos, quando nós estivermos fazendo coisas para Deus sem Deus, não vale mais a pena. Não vale mais a pena. Então nós temos que entender isso. A alma, ela se entristece quando ela está distante de Deus. Quando ela não se alegra. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, meu irmão? Qual foi a última vez que você, orando ao Senhor, você reconheceu a sua incapacidade? Às vezes a gente precisa de um particular com o céu. Às vezes a gente precisa de um momento só nosso com Deus. Às vezes nós precisamos receber de volta no nosso espírito a alegria da nossa salvação. E aí o ponto 2, já para a gente caminhar metade da lição, a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade, distinção de substância. O texto de Mateus 10, 28, o texto áureo, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Por quê? Porque quando Jesus diz, não tem mais os que matam o corpo e nem podem matar a alma, ele estava mostrando que o ser humano tem duas partes diferentes. Corpo é material, visível e pode morrer. Alma é imaterial, invisível e não pode ser destruída pelos homens. Os homens não têm acesso à nossa alma. Os homens têm acesso ao nosso corpo. Os homens podem matar o nosso corpo, mas a nossa alma viverá para sempre, seja para a condenação eterna, seja para o gozo eterno com Deus. Então, o corpo é o que sentimos e tocamos. A alma é o que pensa, sente e escolhe. Mesmo que o corpo morra, a alma continuará viva, porque ela vem de Deus e pertence ao mundo espiritual. Isso traz para nós um senso de tranquilidade, meus irmãos. Imaginar que tudo que os homens podem fazer contra a nossa vida é matar o nosso corpo. Irmão Felipe, isso é pouco? Não, isso é muito. Isso é muito, irmãos. Nós temos que tomar cuidado, inclusive. Mas o corpo vive o quê? O texto bíblico diz que depois dos 60, 70 é só fadiga e canseira? Pois é.
Então, o que é que nós devemos fazer? Zelar da nossa existência, com toda certeza. Cuidar do nosso corpo físico? Sim. Mas nos lembrando que o que vai viver para a eternidade é aquilo que é imaterial. Então, nós temos que cuidar e zelar dessa alma, para que essa alma seja guardada em Deus. Então, a Bíblia fala isso em vários lugares. Não é só nesse texto específico, já seria mais do que suficiente, porque são palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos fala em Eclesiastes 12:7, diz que o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Nos fala também Tiago 2:26, quando explica que o corpo sem o espírito está morto. Nos fala também Apocalipse 6:9, quando mostra que as almas dos que morreram ainda estão vivas diante de Deus, clamando por justiça. Então, esses textos confirmam que o ser humano é feito de duas substâncias. Uma material, corpo, e torna a repetir. Outra imaterial, alma e espírito, que são inseparáveis. Então, resumindo, a alma é imaterial imortal e não pode ser vista nem destruída. O corpo morre, mas a alma continua existindo diante de Deus. Por isso, Jesus ensina que devemos nos preocupar mais com o destino da alma do que apenas com o corpo físico. E aí, se nós estamos falando disso, nós temos que contar a respeito da imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratarmos do parecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Então, existem várias linhas de pensamento a respeito da alma, ok? E o comentarista vai trazer para nós aqui as duas principais. Jesus ensina que a alma existe e é responsável diante de Deus, ou seja, por ser a sede das decisões, das emoções, por ser o lugar onde nós tomamos as decisões e sentimos os desejos, a alma tem responsabilidade, porque a alma é o reflexo das nossas escolhas, correto? Ela não é material, não desaparece com a morte do corpo e cada pessoa responde por suas próprias escolhas. E esse é o ponto. A benéfica de que Deus nos dá o livre-arbítrio é o fato de nós podermos escolher. Mas o grande temor disso é a consequência das escolhas erradas. Então, algumas ideologias, como materialismo e marxismo, afirmam que o ser humano é material, apenas material. E que o mal é culpa da sociedade, ou seja, o homem está isento, porque ele é produto do meio. Ele é mau porque ele está num ambiente mau. E eles alegam que cada pessoa tem pecados. Não, e eles negam que cada pessoa tem pecados e responsabilidades individuais. E que é preciso arrependimento, conversão e salvação pessoal. Aqui, meus irmãos, é papo de gente que não entende os mistérios da eternidade, que não tiveram as suas vidas transformadas e a sua mente renovada pela palavra, mas esse tipo de coisa aqui seduz muita gente. Para que eu vou me preocupar com alma e com espírito? Eu sou só um corpo. Enquanto eu durar aqui, bem, no dia que eu partir, acabou. Será? Será que acabou mesmo? A Bíblia deixa claro que não há outra salvação além de Deus e que cada alma precisa ser cuidada e conduzida para Ele. Então nós temos que entender que a alma é imaterial, imortal e responsável. Não podemos apenas culpar o mundo ou as circunstâncias. Cada pessoa precisa se arrepender e buscar a salvação em Deus. Então, meu irmão, se você tem uma alma, e eu sei que você tem, todos nós temos, você precisa apresentá-la diante de Deus. Você precisa se conectar com Deus por intermédio do sangue de Jesus e alcançar salvação para a tua alma, para a tua vida. E aí a gente vai ver que esse materialismo e essa teologia traz uma visão materialista da natureza humana que vai além das questões políticas e ideológicas. Como assim, irmão Felipe? Algumas ideias modernas dizem que o homem é só matéria e que os problemas dele vêm só da sociedade. Quando essas ideias entram na igreja, mesmo com boas intenções, isso é um perigo, tiram Deus do centro e esquecem que cada pessoa precisa se arrepender e ter salvação. E aí o comentarista traz dois exemplos, a teologia da libertação no catolicismo e a teologia da missão integral no protestantismo. E aí a gente vai ver que essas ideias podem confundir sobre o que é certo e errado e atrapalhar a vida espiritual. A Bíblia ensina que seguir a verdade de Deus é essencial para salvar a alma. Ou seja, o homem não é só corpo. A alma importa e cada pessoa precisa de Deus para ser salvo. Então essa história, meu irmão, de que nós somos só a matéria e de que morreu, acabou, e de que nós não temos nem responsabilidade, porque nós nem pedimos para nascer, já viu isso? Não, a gente nem pediu para nascer, nós viemos aqui
por uma grande casualidade da vida, e quando tudo aqui acabar, nós vamos padecer, o que vai ficar nosso é a memória por uma fração de tempo. Aí é que está o problema, meus irmãos, isso não é verdade. Porque nós nascemos para a eternidade, todos nós nascemos para a eternidade. Agora nós temos que saber que a eternidade com Cristo só por meio do arrependimento sincero. E a condenação eterna é a negação do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no ponto 3, para encerrar, a alma renovada e submissa a Deus. Então, nós entendemos tudo, quem a alma é, por que ela é, como ela se conecta com o Pai por intermédio do Espírito, e aí nós vamos entender que é preciso zelar dessa alma, mesmo estando em Cristo, sobretudo estando em Cristo. E aí ele vai dizer para nós a edificação e saúde. A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Depende de como cuidamos. O que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. E aí é interessante, meus irmãos, porque uma alma saudável é ligada a Deus e vive em paz. Como eu sei que essa alma está saudável, irmão Felipe? Quando é uma alma, meus irmãos, que está diante de Deus em oração. E é justamente a oração, irmãos, que tira a ansiedade. Irmãos, isso aqui é tão verdadeiro, queridos. Eu sou prova viva disso. Quando eu oro, eu coloco diante de Deus as minhas questões, parece que todo aquele medo do dia de amanhã, ele se desfaz. E aí, meus irmãos, eu acho que a gente está meio que não. Muitas vezes a gente acaba achando que a oração não tem efeito. Você sabia disso, irmãos? Que tem muito crente que lê a palavra, gosta de ler a palavra porque a palavra ela é viva e ele lendo ele é edificado. E tem muito crente, irmãos, que gosta de louvar, ele canta, ele sente gozo porque ele está ali naquele momento de transcendente de louvor a Deus, mas ele tem dificuldade de orar porque a mente, irmãos, a alma humana, ela diz: para que isso? Está falando sozinho, ninguém está ouvindo. E aí você entra naquele conflito. E é interessante, irmãos, que quando a gente ora, a gente coloca diante de Deus todos esses perpassos. E a gente fala: Senhor, estou diante de Ti, porque é diante de Ti que eu sou edificado. Então Deus protege nossos pensamentos e emoções na oração. Nós devemos pensar, ler e ouvir coisas boas, irmãos. E nossos hábitos diários cuidam da alma. Eu encontro muitos irmãos doentes na sua espiritualidade. Né? Tenho estado com alguns irmãos que têm dividido comigo seus percalços. E na maioria das vezes, irmãos, quando a enfermidade é na alma, essas pessoas não têm nem força para orar. O inimigo vai levando o ser para distante de Deus e aí vai criando essas amarras. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me ouve. E aí quando você vai ver, a pessoa está completamente invadida pelo sentimento de falta de esperança. E isso, irmãos, isso é muito grave, porque a construção dessa relação com Deus ela tem que ser diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um desejo, é uma necessidade, é uma predisposição. Nós precisamos estar nesse lugar de rendição diante de Deus, porque esses hábitos diários cuidam da nossa alma. Então, cuidar da alma com o coração, com oração, bons pensamentos e hábitos saudáveis, mantém a mente, o coração e a vida espiritual fortes. A saúde espiritual da alma depende do que você deixa entrar em sua mente e em seu coração. E aí, por último, a purificação e renovação. Devemos purificar e renovar a nossa alma. Como, irmão Felipe? A alma precisa ser purificada e renovada para viver em paz com Deus. Devemos nos afastar dos pensamentos ruins, desejos impuros e intenções más. Nós não podemos, irmãos, dar vazão aos nossos desejos. Nós não devemos, irmãos, dar espaço para todo pensamento que passa na nossa mente. A Bíblia nos chama a renovar a mente e a alma, deixando Deus transformar nosso coração. Então, quando fazemos isso, conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus, em santidade e temor. Então, purificar e renovar a alma significa limpar os pensamentos e desejos, deixando Deus nos guiar e transformar para uma vida santa e agradável a Ele. E uma alma purificada é aquela que deixa os maus desejos morrerem e permite que Cristo viva nela. Então, a conclusão diz: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se Lutero a frase que diz: não podemos impedir que pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos
sobre ela. E aí, isso é tremendo, querido. Por que, irmão Felipe, que isso é tremendo? Porque muitas coisas passam pela cabeça de uma pessoa. Eu fiz uma vez uma pesquisa e são são milhares, eu não vou nem citar o número para não ser impreciso, mas são milhares e milhares de pensamentos que perpassam a mente. São como pássaros, pensamentos de toda natureza, pensamentos de todo tipo, de ira, de raiva, de rancor, de remorso, de inveja, são vários tipos de pensamento. E talvez nós não possamos impedi-los de vir, mas com toda certeza, nós somos responsáveis por não permitir que eles façam ninhos em nossa mente. Então, cuidar da alma é fundamental para a vida cristã e a eternidade. A alma sente, decide e se relaciona com Deus e com os outros. O segredo é purificar, renovar e submeter a alma a Deus, mantendo-a firme, saudável e cheia da sua paz. Toda glória a Jesus por essa lição tão preciosa. Quero agradecer a você que ficou conosco até aqui. Quero pedir para você não esquecer de dar like, comentar, se inscrever no nosso canal e todo o material que você viu aqui, todos os slides que eu coloquei aqui nessa videoaula, você consegue baixar gratuitamente no link da descrição deste vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro.